Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, amados e queridos irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade aos nossos estudos semanais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras do Pentateuco, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, com toda a amorosidade para que nós tivéssemos um guia. Aqui reunidos nessa conectividade, sob as bênçãos do nosso Mestre Divino e amado Jesus Cristo. Dever-se-á por termo às provas do próximo?
Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nesta terra de expiação para concluirdes as provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as provas vossas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos? Não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente.
Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhe alguns instantes de angústias, apresentando-lhes o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado o último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o seu último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte,
Suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que a morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio, desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte. Não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente, pelo exemplo que elas oferecem da sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Irmãos, de acordo com estas belas mensagens que nós acabamos de ver de espíritos iluminados, superiores, como São Luís, Bordeaux, que nos deixaram estas mensagens que foram transmitidas para o codificador da doutrina, Allan Kardec, com relação às provas
que nós estamos passando ou que algum irmão esteja passando, sejamos nós médicos, enfermeiros, pacientes, pais, auxiliares, não temos o direito de interromper a vida de ninguém. Como já nos foi exarado, este mundo é um mundo de provas. Nós aqui estamos, sob as leis divinas, cumprindo e resgatando momentos equivocados que vivemos em outras vidas. Então, abreviar a vida do próximo ou a nossa, em alguns momentos, em alguns minutos, é um equívoco, meus irmãos. Um minuto de vida, de reflexão, de arrependimento, de perdão sincero, é muito importante para a vida do espírito, para a vida além túmulo. Evita o espírito sofrer provas acerbas em outros momentos de sua vida. Então, estes momentos finais, o que significam eles? Este sofrimento de alguns dias, de uma noite, de algumas horas. Temos o dever, sim, de aliviar as dores dos nossos irmãos. Neste momento, vivendo neste momento aqui na Terra, nós podemos fazer uma retrospectiva de quanto já foi, do quanto já foi difícil nossa vida em tempos atrás. Como é que os dentes eram extraídos? Como os membros eram amputados? Como eram feitas as cirurgias? Para amputar um membro na guerra, por exemplo, um membro já gangrenado, era oferecido ao paciente uma toalha, um pano, um pedaço de pau, e esse paciente mordia fortemente para aliviar aquela dor, para que aquela dor não se tornasse tão grande. E aí era amputado aquele membro. Os dentes, não tinha anestesia. Então foram espíritos abnegados que nos trouxeram tudo isso. Vacina não existia. Então, não temos o direito de abreviar a vida de ninguém, muito menos de aumentar os sofrimentos do próximo por ele estar resgatando algum mal que tenha feito. Não, nós não temos esse direito. Temos o dever de aliviar. Recorrendo à ciência, a ciência está aí para nos ajudar. Allan Kardec nos diz: a nossa doutrina deve andar de mãos dadas com a ciência. Então, vamos à ciência. Se estamos sofrendo algum mal, procuremos o médico para para aliviar o nosso sofrimento. Os sacrifícios da própria vida são importantes, mas quando ele tem o objetivo apenas do sacrifício, da abnegação, mas sacrificarmos-nos visando o suicídio, isso aí é um suicídio, mesmo que não seja direto, mas é um suicídio indireto. Então, seremos penalizados por isso. Meus irmãos, que tenhamos boas reflexões, ajudados pelos nossos anjos da guarda, pelo nosso Mestre amado Jesus Cristo, pelo irmão Pele Vermelha.
Concluímos agora o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã, Pele Vermelha.